Olá, criançada, tudo bem com vocês? Bem, a nossa aula de hoje é de geografia para iniciar a semana, tá certo? Eu espero que vocês tenham passado um final de semana maravilhoso e agora vamos àquelas dicas básicas que vocês não devem esquecer, ó, de jeito nenhum, hein? Vocês agora deverão verificar o ambiente de estudo, se está agradável, se está com som que não atrapalhe, em silêncio, para que assim vocês possam, crianças, aprender com mais facilidade. E então, eu vou falar também para vocês, crianças, que nossa aula é um pouco sobre, sabe o que, gente? Eu vou dizer para vocês. Vocês irão estudar hoje sobre o relevo. Vocês já ouviram falar em relevo? Vocês sabem o que é o relevo? Não conhecem? Não ouviram falar? Ah, então essa é uma ótima oportunidade para vocês que estão aí do outro lado aprenderem um pouco mais desse assunto assistindo nossa videoaula. Mas não esqueça, assista a aula até o final, hein? Porque assim vocês vão entender melhor o que está sendo passado, tá certo? Vocês vão abrir o livro de vocês, que esse conteúdo tem no livro, tá bom? Mas antes nós vamos corrigir a atividade da aula anterior, para que assim vocês verifiquem se acertaram as questões ou se ainda deixaram alguma questão em branco. Esse é o momento de corrigi-las e fazer tudo certinho para que assim vocês possam adquirir novos resultados e bons resultados, tá bom, criançada? Então vamos com a tia Érica, acompanha comigo nesse momento, para que assim eu possa mostrar para vocês a nossa aula de hoje. Então, vamos lá? Agora vamos aqui à correção da atividade de casa anterior, no qual vocês estudaram sobre os elementos da paisagem. Primeira questão. Observe a paisagem retratada e depois converse sobre ela com os colegas. Então, nessa parte aqui, de conversar com os colegas, foi impossível. Mas aí vocês conversaram com alguém de casa, né, criança? E vamos aqui. Após a conversa com algum adulto, né, vocês responderam. O que você observa na paisagem retratada? Então, eu espero que vocês tenham percebido que na paisagem existe a presença de cachoeira, a presença de um lago que se forma embaixo da cachoeira, vegetação e rochas. Vamos verificar novamente, olha só. Cachoeira, um lago que se forma, tá certo? Com a queda da cachoeira, vegetação, todo ao redor da cachoeira existe a presença de vegetação. Então, esses são os elementos da paisagem natural, tá certo? Já na questão B, diz o seguinte: nessa paisagem predominam elementos naturais ou construídos pelo ser humano? Nós sabemos que nesta paisagem há a presença, tá certo? Mais predominante da natureza. Então, na paisagem predominam elementos naturais. Ok? Vamos à questão C. C. É possível perceber algumas interferências humanas na paisagem. Eu sei que se há paisagem humana, né, de interferência humana, eu creio que não. Porque quando há paisagem humana, paisagem construída, eu posso identificar construções de casas, prédios, pontes, represas. E ali naquela vegetação não tinha nenhuma ação humana. Olha só, tudo na natureza, tá certo? Então, logo eu sei que o item C, não. A resposta seria não, porque os componentes dessa paisagem não foram modificados pelo ser humano. Na segunda questão, diz assim: observe na ilustração abaixo algumas modificações feitas pelo ser humano na paisagem. Olha só, criança, vamos lá observar as modificações. Então, como eu já havia falado, modificações humanas são aquelas que interferem, tá certo? Pela a necessidade do homem
construir algo, tá certo? Eu tenho aqui a presença de uma represa, que ela tanto serve para o abastecimento da água para a comunidade próxima, como também, certo, na captação de energia elétrica, devido à queda dessa água, vai gerando eletricidade aos geradores, tá certo? E aí eu percebo também que na figura 2 também houve ação do homem, a construção de um túnel para dar acesso a atravessar para o outro lado. Essa 8, construção de uma ponte. Figura 7, olha só, construção de casas. Figura 3, aqui teve também ação do homem para poder o que? Aqui eles plantaram, ok? Digamos assim, o cultivo de alguma hortaliça ou algo que vai beneficiar a todos, tá certo? Olha só, percebam que o rio, ele não tá natural, ele foi canalizado. Também é a construção do homem. Pergunta A. Observe os números que indicam as modificações e escreva ao lado deles o que foi feito em cada caso. Então, 1, nós temos aí que foi feito no item 1, na figura 1, construção de barragem e represa. Na figura 2, construção de túnel. Na figura 3, plantação de alimentos. Na figura 4, plantação de árvores. Na figura 5, imagem 5, canalização da água do rio. Imagem 6, construção de estradas. Imagem 7, construção de casas. E a imagem 8 é construção de pontes, ok, crianças? Então, essa foi a atividade de vocês da aula anterior. Ficam agora com a videoaula de vocês. Agora, o item C. Você já observou uma mudança feita pelo ser humano na paisagem que tenha sido prejudicial ao ambiente e às pessoas? Se observou, escreva abaixo qual foi. Então, aqui a resposta é pessoal, ok? Próxima pergunta, questão 3. Selecione uma imagem de jornal, revista ou da internet que retrate, tá certo, uma modificação da paisagem causada pelo ser humano. Procure algo diferente do que foi apresentado na ilustração da página anterior. Cole a imagem abaixo e crie uma legenda, tá certo, crianças? Olha só. Então, até aqui foi a nossa atividade, tá certo? Agora, vocês vão dar continuidade à nossa aula assistindo o vídeo da aula de hoje, que é falando sobre o relevo. Então, vamos lá, criançada. Bem, criançada, essa é a nossa aula de hoje, tá certo? Vamos falar um pouco sobre relevo. Percebam que nessa imagem, nós estamos observando aqui, ó, olha só. Vejam a quantidade de serras, certo? E aí a gente percebe que o solo, ele tem uma modificação. Então, isso nós chamamos de relevo, tá certo? A cada modificação do solo no qual nós habitamos, pisamos, tá certo? Ou moramos, chamamos de relevo, tá certo? O chão, nós podemos identificar várias formas de relevo. E eu vou mostrar para vocês uma delas. Observem aqui, criançada. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou dizer para vocês que o relevo, ok, são as diferentes formas da superfície da Terra. Olha só esta imagem. Nós estamos observando aqui, certo? O caminho onde percorre o rio, e nesse caminho nós observamos que esse relevo, ele tem a presença de vegetação, ele tem a presença de água, que é a água que corre do rio, tá certo? E aí percebemos que é uma vegetação na qual tem água e vegetação. Esse chão, ele pode ser habitado sim por nós, seres humanos. Ele é presente no solo dele, no relevo no qual nós podemos sim
morarmos, ok? E aí são as diferenças que no qual vocês vão perceber a cada imagem que eu colocar aqui na nossa videoaula. Vou mostrar para vocês que um dos relevos eu posso identificar como planície. Olha essa imagem, criança. Planície, que linda. Tia Érica, o que é planície? Então, planície é um terreno plano, certo? Ou então com pequenas ondulações, ok? Então, essa planície, ela tem uma grande extensão, certo? Vários quilômetros, tá certo? É muito grande, é uma grande extensão. E, geralmente, ela pode identificar, tá certo? Como mais baixo do que as terras ao seu redor, tá certo? Novamente, o que são planícies? O terreno plano ou com pequenas ondulações de grande extensão, geralmente mais baixo do que as terras ao seu redor. Ok, criançada? Então, esse é um tipo de relevo. Primeiro relevo que nós conhecemos aqui são as planícies. Agora eu vou mostrar para vocês outro. Vou mostrar para vocês montanhas. Quem já observou em imagens, ou quem já foi, verificou, ou teve presente numa montanha, sabe o quanto ela é alta. Existe diversidade de montanhas no nosso país, tá certo? E aqui, no nosso estado, nós não temos montanha, mas nós temos serras. Tia Érica, o que é montanha? Montanha é um tipo de relevo, ok? E o que é isso, tia Érica? Então, vou dizer para vocês que montanhas é uma grande elevação de terreno. Perceba aqui, olha só como a elevação, siga a setinha, a elevação desse terreno, ó, olha só. Está vendo? Elevação é quanto eu falo em relação à altura, tá certo? É grande elevação do terreno que se destaca do seu entorno. Então, eu posso dizer para vocês, crianças, que um conjunto de montanhas, tá certo? É denominado como cordilheira. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a Cordilheira dos Andes. Então, ela está presente, tá certo? Nós já observamos vários vídeos, imagens que mostrem as cordilheiras. Então, um conjunto de montanhas eu posso considerar como cordilheira. E o que é uma montanha? É um tipo de relevo, no qual faz parte do nosso planeta, ok? E aí eu vou colocar mais alguma observação, vou falar para vocês sobre o morro. Vocês sabem o que é morro, hein? Nós já percebemos que quando vamos a algum local bem alto, elevado aqui no nosso estado, estamos indo ao morro. Eu posso dizer que morro, ok, é a elevação de pequeno ou médio porte do terreno. Então, aqui existe, olha só, no Ceará existe vários morros. E esses morros, em conjunto, nós podemos considerar como serra. Nós temos aqui no Ceará a serra de Ubajara, de Guaramiranga, de Pacatuba, Serra do Maranguape, tá certo? Nós temos a Serra na Calcaia da Taquara, e aí temos a Serra Grande, certo? Então, o Ceará, ele é constituído por vários conjuntos de pequenos morros, tá certo? Que no qual formam serra. Existem várias mesmo. Então, nós somos privilegiados que nós temos um clima quente, certo? Que é na região daqui do município de Fortaleza. Na região central, nós temos um clima bem mais quente. E quando eu não quiser sentir muito calor, eu vou para uma área serrana, que lá nós temos climas bem agradáveis, frio, bem constante no período do dia todo, aquele clima frio que você sente a presença, tá certo? Da temperatura baixando. E aí nós percebemos que aqui no nosso município não tem serra, certo? Mas tem morros pequenos, ok? Mas nós temos no Ceará, no nosso estado, a presença de algumas serras. E serra, morro, também é um exemplo de relevo. Agora eu vou mostrar para vocês sobre outro assunto.
Eu vou falar agora, vocês já ouviram falar de vale? Bem, muitos de vocês já assistiram em vídeos ou filme um vale. Então, não sei se vocês lembram da época do filme dos dinossauros, a maioria daqueles dinossauros, eles viviam em vale. Lembrando que vale, certo, é uma superfície onde passa rios, riachos, e ao redor desses rios e riachos, nós vamos encontrar morros e montanhas, certo? No meio de morros e montanhas, ou então no meio de montanhas, eu vou encontrar uma vegetação, uma grande extensão de vegetação, com a passagem de rio ou riacho. Então, vale não é nada mais, nada menos que também um exemplo de relevo. Olha só aqui nessa imagem, um vale. É desse jeito. Percebam que aqui tem uma trilha, e essa trilha é exatamente a presença de um rio ou riacho, tá certo, gente? Novamente, o que é vale? Forma da superfície terrestre modelada por rios ou riachos, geralmente entre morros e montanhas. Que bacana, hein, criançada? Agora eu vou mostrar para vocês um outro tipo de relevo, é a chapada. Nós temos vários aqui no Brasil, Chapada da Diamantina, e tem outros agora que eu não estou lembrando o nome, tá certo? E aí, o que seria chapada? Que relevo é esse? Então, chapada é a grande elevação do terreno que se destaca no seu entorno. Então, é um conjunto de montanhas que é denominado cordilheira. Então, chapada, a gente percebe a presença, gente, ó, de rochas, de pedras. Existe vegetação, mas há uma grande quantidade de rochas. Agora eu vou mostrar para vocês outras formas de relevos, tá certo, crianças? Então, percebam aí a diversidade de formas de relevo presente nessas duas paisagens. Então, nós temos aí uma foto aérea de Metrópolis, tá certo? Do estado do Rio de Janeiro. Então, o outro, ok. Nós temos aí uma foto aérea de Vitória, no estado do Espírito Santo. Percebemos que aí há diferença, tá certo, nesse relevo. Diferença em algumas características somente, gente, porque eu percebo que o relevo, ele é semelhante. Olha só a semelhança, tá certo? Mas a diferença é só nas construções, que uma tem menos construções de casas e a outra tem bem mais construções, mas o relevo continua sendo o mesmo. Olha só aqui, esse, certo? Presenciamos, ok? Algumas serras. Então, aqui também, ok? Algumas serras. E aí, eu vou mostrar para vocês o que nós temos a seguir. Olha só. A seguir, nós temos a atividade de vocês, tá certo? Que está na página 193 do livro de Geografia, onde vocês deverão responder o seguinte. Descubram no diagrama abaixo o nome das seguintes formas de relevo. Bem, o que será que temos no terreno plano, com pequenas ondulações, geralmente mais abaixo do que as terras ao seu redor? Então, vocês vão respondendo a pergunta 1, 2, 3, 4 e 5, ok, criança? Vamos ao próximo. Já na segunda questão, ele tá pedindo para vocês desenhar, tá certo? Uma das formas de relevo que você estudou, depois escreva o nome dela. Então, vou mostrar para vocês quais foram as formas de relevo. Vamos lá? Nós estudamos a planície, nós estudamos montanhas, nós estudamos morros, nós estudamos vale e nós estudamos chapadas, ok? E essas foram outras formas de paisagem que eu trouxe para vocês. Então, vejam agora através da atividade e responda a segunda questão, ok, criançada? Então, fique agora com a atividade de
casa de vocês. Resolva aí no capricho, certo? E agora eu desejo a vocês bons estudos. Bem, criançada, vocês perceberam agora a diferença de alguns relevos existentes no nosso planeta. Bem, todos eles estão presentes aqui no nosso país. No Brasil existe sim alguns desses relevos, ou bem dizer, existe todos esses relevos aqui também. Só que em cidades diferentes, em estados diferentes, mas podemos assim vivenciar cada um desses relevos. E agora que vocês aprenderam um pouco mais sobre o relevo, é a vez de vocês responderem a atividade no capricho, hein? Vou ficando por aqui, tia Érica vai ficando com muita saudade. Um beijo e até logo. Tchau, tchau!